Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Ricardo Rocha, que poderia, convidar o Luxemburgo para fazer parte da SAF do Santa Cruz, numa função ainda como treinador. Eu quero comentar aqui com vocês como que está a fase do Luxemburgo lá no Corinthians, qual que é essa ligação dos dois entre o Ricardo Rocha e o Lucha, que eles já trabalharam juntos em 2021, não tem tanto tempo assim, e foi uma indicação, um do outro. Pode ser sim uma alternativa para o ano que vem, mas não seria fácil, e até mesmo da concorrência, porque apesar de ter essa especulação, essa proposta oficial do Grafite, no caso do Ricardo Rocha, para fazer esse papel de tanto da SAF quanto de presidente também do Santa Cruz, não é algo que é definido ou que está certo ou que seja apenas eles, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de, no caso, 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado do grupo VIP, do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui algumas palpites nessa última rodada, principalmente da Champions League, com um nível de acerto bem interessante. Quem entrou no grupo VIP aí se deu bem, vou deixar aqui alguns dos resultados, e para você fazer parte hoje mesmo, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto no primeiro comentário fixado. Você clica lá e vai aparecer as várias opções de você entrar no grupo VIP. Tem também o grupo grátis, com algumas vagas aqui limitadas para vocês, tá? Então corra lá e não perca tempo. Bom, então teve essa especulação aí de que o Ricardo Rocha teria convidado o Luxemburgo para fazer parte da SAF do Santa Cruz, no caso, numa função como treinador. E nem é a primeira vez que isso acontece. Vou até deixar uma matéria aqui da época, do Cruzeiro, que no caso o Diogo Medeiros colocou aqui, de que logo depois que o Cruzeiro acertou com o Luxemburgo, negociou a contratação de Ricardo Rocha para a vaga de diretor técnico, que no caso era ocupada pelo David. E o convite partiu então pelo Luxemburgo. Então dá pra ver assim que já teve esse trabalho junto no Cruzeiro, não durou muito tempo, foi ali, se não estiver enganado, de agosto até dezembro de 2021. Tinha uma expectativa dele continuar para 2022, mas o Ronaldo deu uma limpa bem grande no elenco do Cruzeiro. Nem foi ruim o trabalho dos dois no Cruzeiro não, tá? Eu diria que se não fosse pelo Luxemburgo naquela ocasião, o Cruzeiro poderia ter sido rebaixado, e naquele ano de 2021, quem começou a dar espaço para os jogadores da base foi o Luxemburgo, que ele que deu chances para um tal de Vitor Roque, que naquela época estava surgindo no Cruzeiro. Então, são duas pessoas próximas. O Ricardo Rocha poderia fazer esse papel na SAF até mesmo como presidente, por que não? E juntamente com o Grafite. Se você quiser ver mais atualizações como essa, eu já trouxe aqui no canal falando apenas sobre isso, sobre o Grafite, o Ricardo Rocha, como que está aí essa história, que eu vou deixar na tela final para vocês. Mas enfim, não são apenas os dois que têm interesse de comprar a SAF do Santa Cruz, que além deles, teria algumas figuras, poderia ter o Dani Moraes também, que eu já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tem também alguns empresários de Pernambuco e do Brasil inteiro, de que poderiam fazer parte desse investimento para aporte, que de acordo até mesmo com o próprio Grafite, não seria uma proposta baixa, Seria um valor muito interessante, e ainda mais tendo outras pessoas ligadas à história do futebol brasileiro. E principalmente, todos que eu comentei aqui com a história do Santa Cruz, poderia sem dúvidas facilitar bastante, quem sabe, em um avanço. Que eu quero falar agora então sobre o Luxemburgo. Será que seria viável para o ano que vem? Quero comentar aqui com vocês. Bom, vamos dizer assim, ele foi contratado pelo Corinthians então no meio da temporada, depois daquela enroleira toda, O Corinthians numa situação bem delicada, contrato do Cuca, acaba demitindo ele poucos dias depois, E o Luxemburgo chega para fazer esse papel e tem um desempenho bem mais ou menos, É muitos altos e baixos, mas pelo menos tem mantido o Corinthians fora da zona do rebaixamento, e em um momento até chegou a brigar ali pela Sul-Americana e tudo mais. Que o time ainda segue vivo, vai enfrentar o Fortaleza, então pode acabar sendo um dos trunfos na campanha aí do Luxemburgo pelo Corinthians, caso ele vença a Sul-Americana, que eu já ia esquecendo, mas ainda segue vivo. O Corinthians então, ele tá aqui com 14, na 14ª colocação, com 27 pontos conquistados, tem números bem interessantes, no caso, no passado, só que recente vinha penando bastante para alguns trabalhos. Trabalhou no Sport em 2017, no rival, não foi muito bem, foram apenas 34 jogos e 11 vitórias, e também passou aí pelo Vasco, pelo Palmeiras. Pelo Vasco ele foi bem em 2019, tanto que chega no Palmeiras em 2020, não teve um bom desempenho, acabou aí saindo um pouco queimado, até começar 2020 muito ruim pelo Vasco, e foi demitido.
pelo Cruzeiro junto com o Ricardo Rocha. Foram 23 jogos, só 8 vitórias, não foi um número muito alto de vitórias não, mas conseguiu escapar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. E aqui pelo site O Gol já mostra que ele tem 36 partidas pelo Corinthians e 13 vitórias. Eu acho um número bem alto, será que tá certo isso? Enfim, mas de qualquer forma, o Corinthians aí então passando na Sul-Americana, não mereceu passar contra os Estudiantes, mas foi bem na garra ali e acabou passando, né, esse triunfo, e alguns resultados aí na parte de baixo da tabela, tirando pelo menos o time um pouco do Z4, mas que ainda está próximo. O Santos, que abre a zona, tem 24, e o Corinthians hoje com 3 pontos a mais, com 27. Mas certamente conseguindo ali umas 2, 3 vitórias pode escapar. Não acho que o Luxemburgo deva ficar na equipe do Corinthians pro ano que vem. Acho bem difícil mesmo, só se, sei lá, o Corinthians termina em 7º e consegue conquistar o título da Sul-Americana. Aí quem sabe, mas tirando isso, acho quase que improvável, até mesmo pela pressão, né, que tem sido feita pela torcida. Então, pro ano que vem, a grande questão que eu acho assim é o seguinte: ele sair de um patamar financeiro que ele está acostumado a ganhar no Brasil. Se eu não estiver enganado, o Nicola trouxe a informação de que o salário dele é próximo de 400 mil, se eu não estiver enganado é isso, mas o Santa Cruz com certeza não teria condições de pagar um vencimento próximo a esse. E muito mais pela questão financeira é de que ele iria disputar apenas o campeonato estadual, né? Então chegaria para um trabalho curto. Talvez ele ficando livre no mercado depois dessa passagem pelo Corinthians, apareça outras oportunidades de times ou da Série A ou com certeza da Série B. Deve ter muitas propostas para o treinador, que é bem conhecido, e eu no Santa Cruz nem dava para falar, não, vai, por exemplo, jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Não, é a Série D porque o Santa Cruz não vai disputar no próximo ano. Seria apenas para um campeonato estadual. Aí sim poderia ser uma alternativa, mas que eu não acho tão fácil ou tão viável assim não. Apesar de que eu não deva ter essa continuidade, né? No Corinthians, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo. Você acha que uma SAF aí seria interessante, com Grafite, Ricardo Rocha, e tendo como treinador o Luxemburgo para a próxima temporada? Com certeza, né? Para a disputa do campeonato estadual, certamente poderia ser uma baita alternativa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. Outras sugestões de vídeos estão aparecendo aqui na tela agora e o link embaixo na descrição do grupo VIP do Alex Dicas para você fazer parte e não perder aí nenhuma boa cotação, né, que vai ter nos próximos jogos. Valeu!